Pessoal, tudo bem? Estamos hoje com Erivelto Oliveira. Aê! E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estavam guardando uma vaga pra mim. Olha que pessoal bacana. Primeira vez que eu vou num podcast que tem um pessoal guardando a vaga na rua pra mim. E não ganhamos uma moeda. Não ganhamos. Até agora, nada de moeda. Mas conta é uma história boa. Eu fui parar o carro aqui na 7 de setembro, que é onde tem a vaga, e tinha duas pessoas numa vaga. Eu falei, poxa, estão reservando pra alguém? Daí eu vi que eram eles. Segurando No duas garrafas de cachaça. Isso. Exatamente. A gente já tinha espancado duas pessoas tentou estacionar ali. A gente foi lá e resolveu. Deu certo. Ai, gente, que saudade. Começando a terceira temporada com o Erivelto. Que Terceira temporada, começando com o pé na porta. bom. Massa, né? Uhum. Não, e é a loucura que é esse... A gente ficou desde dezembro, a gente fez o último, né? Ficou um mês e pouquinho fora. Sim. Cara, fez falta. Fez falta? No começo, não. No começo, depois você falou... É por causa que a gente não... No começo, mas depois ficou assim. É que você me viu na primeira semana, Né? depois você ficou sem me ver, pô, Sim. deu saudade. Ah, Erivel, tudo bem, cara? Tudo certo, e vocês? Muito Tranquilo? obrigado por aceitar essa loucura. E desculpe, acho que as 10 vezes que eu acabei dizendo que eu não Verdade. podia, mas eu realmente tinha compromisso, ou tinha aula, ou tinha... Não, ele fala, ai, cara, o ensaio. cachorro da minha ex-vizinha tá com gripe, eu não vou poder. Eu falei, não, tá bom. Eu acho que desde outubro, mais ou menos, faz setembro, outubro, que vocês estão tentando falar comigo, né? E não dava. Agora tô de férias, tô sem trabalho, então não tive... O que é bom também tive pra nós, como- porque você não veio como político. Você bem que político é legal também, mas como político... Mas ela é mais legal, porque Ah. daí você pode falar mal dos ex-coleguinhas, igual o BBB Exatamente. quando você sai. Então você fala, Exatamente, exato. não é por... Cara, a gente tem muita coisa pra conversar. Você é de Curitiba mesmo, Erivel? Eu sou de Curitiba. De que bairro que você Curitibano nasceu? Autêntico. Eu nasci no bairro que não existe mais, que é o bairro do Capanema. É mais ou menos ali próximo, no alto da Visconde, ali naquela região da 7 de abril, por ali. Então quer dizer que você é paranista? Isso o cara já começa... Eu fui. Começa a Eu difamar fui- ele já. Eu Já fui começa. fui paranista. Hoje eu não torço pra time nenhum. Desde 94, 95 que eu não torço pra time de futebol. Mas fui ferroviário, fui colorado, fui paranista. Não, mas tem algum motivo de você ter lá? Mas você é paranista por causa do rodoviário. Não, eu fui paranista por causa do ferroviário. E o meu Ferroviário. padrinho jogou no ferroviário na década de 30. Ele era lateral direito. E aí o meu pai também era ferroviário. E aí eu nasci, né, ele foi meu padrinho. Eu acabei me ligando a essa história do meu padrinho foi jogador. Aí depois o ferroviário se fundiu acabou virando Colorado. Aí continuei torcedor do Colorado e depois do Paraná Clube. E fui até 95. Você me perguntou por que eu deixei de ser? Porque, primeiro que eu comecei a cobrir esporte, eu fui repórter de esporte durante 5 anos, mais ou menos, na RPC. E aí você vai se ligando com o jogador e conversa daqui, conversa de lá, acaba, tipo, neutralizando um pouco. E eu tinha um chefe que era muito paranista, ele sempre pegava no meu pé com as reportagens que eu fazia do Paraná, que o jogo que ele tinha visto era diferente do jogo que eu tinha feito. E aí foi indo, até que eu falei, quer saber? Eu vou tirar esse fardo da minha vida, de torcer por um time, porque é sofrido, né, você torcer por um time. Ah, mas você pegou a nata ainda, né? Peguei, 94, eu não. O ano que eu deixei de torcer pro Paraná Clube, acho que ele tinha sido tetracampeão paranaense. Nossa, a época foi de ouro do Paraná. pentacampeão. Eu nem lembrava que tinha acontecido isso. Era um timaço. Mas existe isso dentro do esporte, do jornalismo do esporte? Assim, você tem que falar, você não pode falar pra quem você torce? Otávio soltou na esquerda pra Everton. Bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda. Agora Que outra agora torcida não, pega no né? pé. Não, Por exemplo, você era jornalista lá na esporte, né? Você cobria, daí você Quando eu era não jo- podia falar? Quando eu trabalhava no esporte, ninguém sabia. Os meus amigos, quem sabia que eu era paranista, sabia, mas eu não dizia para as pessoas que eu era paranista. Né? Naquela época eu não dizia. Hoje eu acho que as pessoas até têm um pouquinho mais de liberdade de falar, dependendo da sua função. Agora, se você é um jornalista de esporte e cobre todos os times, é legal manter isso, pelo menos não divulgar isso assim em rede social, fazer postagem e tudo mais. Guarda para você, né? Mas pra quem nasce, você não chegou na rádio, foi repórter de campo, é isso? Fui Como que é? repórter, eu fui repórter de campo, eu acho que eu fiz umas 4 ou 5 partidas no esquema de transmissão, né, da Globo. Eu fiz Ah, tem uma que você tá até com o Galvão, né? isso, acho que foi na inauguração da Arena, uma coisa assim. Fiz com o Galvão, fiz com o Kleber, fiz com o Luiz Roberto. Eu fiz alguns jogos. E a gente fazia a hora do intervalo. Foi bem quando começou essa mudança no jornalismo esportivo, né, que a Globo começou a colocar repórteres. Eu fiz isso por um tempo e parei de fazer porque eu fui apresentar o Paraná TV em 99. Eu acho que eu comecei no esporte mais ou menos em 95, quando a Ana Zimmermann, que era repórter de esporte, foi trabalhar no Rio de Janeiro.
Ela E ficou aí, 3 anos lá, né? Ela ficou 3 ou 4 anos lá. Uhum. E aí eu assumi essa vaga de esporte e fiquei um período. Depois veio uma outra repórter, a Cássia Miguel também cobria, mas eu fiquei pelo menos 5 anos. E eu fazia o geral e o esporte, né? Não era só A Ana uma Zimmermann coisa só. tá pra vir aqui, acho que dia 20 Dia agora. 20 né? agora. Aham. E você fazendo o esporte, você começou a ajudar a criar o Paraná TV, é isso? Não, foram coisas diferentes, porque eu entrei na reportagem em 86, né? Eu não era nem formado ainda na faculdade, comecei na reportagem. As pessoas vão olhar no calendário e vão ver que vai 40 anos, né? Vem 40 anos que eu comecei na reportagem. E aí o repórter, ele, na época, hoje as coisas são diferentes, mas na época tinha um caminho a galgar. Você era repórter do local, depois repórter estadual, depois repórter de rede, fazia jornal para matéria para todos os jornais, menos para o Jornal Nacional, e finalizava com você sendo repórter do Jornal Nacional. E eu estava nessa fase de ser o repórter do Jornal Nacional, em 99. No final de 98, comecei a fazer reportagem, mandava as reportagens e tal. É um processo que havia na época. E nesse mesmo ano, como já fazia reportagem de esporte e fazia... eu acho que era só eu e a Isabela Scalabrini, na Rede Globo, que cobríamos o geral e o esporte. Não tinha outras pessoas. E aí eu estava para ser repórter de rede, estava fazendo as reportagens e tudo mais, ainda não era. E o Marcos Batista, que era o diretor de jornalismo, me chamou e falou, olha, a gente está com um projeto do Paraná TV primeira edição, nós estamos com o produto praticamente pronto, mandamos uma prova para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro gostou do jornal, mas ele acha que o jornal tem muita novidade. A apresentadora é nova, o apresentador é novo, e as pessoas não vão identificar com a RPC. Então a gente quer que você faça, se você quiser, você faz o teste de apresentação e deixa rolar. Se você virar o apresentador do Paraná TV, morre o teu projeto de ser repórter do Jornal Nacional. O que você prefere? Aí eu fiz o teste, mandaram esse teste para o Rio de Janeiro, o pessoal falou, agora tá legal, Erivelto tem a cara do Paraná, as pessoas vão se identificar quando virem ele no ar e tal. Quer dizer, era todo um cuidado, toda uma estratégia que a Globo tinha nos anos 80, 90 até... E o jornal era 2000. diferente, né? Era Tinha tudo bancada diferente, e tal. era tudo diferente, né? Agora parece que tá mais despojado, né? Parece que tá mais... Mas isso é normal, né? É normal, né, da evolução da espécie. E aí eu comecei a fazer o jornal ainda, né? Meio perdido com o estúdio, porque eu nunca tinha feito estúdio. Fazia o Bom Dia Paraná já há algum tempo, mas o Paraná TV era diferente, porque era um jornal às vezes meio sem texto, às vezes com comentário, com várias câmeras, com mais um apresentador do lado. Então, à medida que esse tempo foi passando, claro, eu fui pegando mais firmeza e foi muito legal ter feito esse projeto. Eu fiquei de 99 até 2011 fazendo esse jornal. Mas é menos risco um estúdio do que fazer rua, né? Porque rua você pega umas pessoas do nada... Eu acho que não é uma questão de risco. O risco está em qualquer lugar, né? Quem pode garantir que uma lâmpada, de repente, não caia na nossa cabeça no estúdio? Uma pizza da Maias entra do nada. Pode acontecer. Então, já teve situações complicadas teve situações complicadas no estúdio, tem situações complicadas na rua. Claro, eu sempre brincava que eu era um repórter de estúdio, né? Porque toda a bagagem que eu tinha como repórter eu levava para o estúdio para fazer entrevista, enfim. Mas a questão do risco às vezes você passa 20 anos sem acontecer nada com você na rua, você entra no estúdio, escorrega, bate a cabeça e morre, né? A pergunta que muito faz, já aconteceu alguma coisa assim ao vivo? Que eu faço? Um espirro? Ao vivo, aconteceu uma vez, mas foi uma situação, na verdade, embaraçosa, porque isso foi num Paraná TV segunda edição. Entrou o jornal no ar. E aí, a gente tem, para explicar rapidamente, a gente tem as máquinas que cortam a programação, né? Eu chamei uma reportagem, e vem o teleprompter, e a gente estava meio... Não era o começo da informatização, mas era uma informatização ainda não como nós temos hoje. Chamei a reportagem não entrou. E aí... Você tinha ponto ou não? Alguma coisa tinha assim? ponto. Daí o editor falou assim, chama a próxima lauda. Chamei a próxima lauda não entrou. Puxa. Daí o teleprompter travou. Nossa. E o corte também travou. Então eu fiquei no ar. Na minha cabeça foram 6 anos e meio. Mas foram só 35, 40 segundos que eu falei, o que eu vou fazer? Eu não tinha mais o que falar, não podia chamar mais nada porque não ia entrar, então eu fiquei parado até eles conseguirem colocar uma imagem. Não dá para chamar voz com os comerciais? Não tinha corte. Não tinha o que fazer. Corte. Aí a gente sempre tem um equipamento de redundância, né? Que é o que acontece, só que até esse equipamento entrar não era uma coisa ainda
imediata, fiquei lá esses 30, 40 segundos, que para mim foram 6 Mas anos você e faz meio. o quê? Ficar olhando pra TV? Olhando para a tela, às vezes olha para o papel, Mas Edivelto, olha para a tela. Não, mas eu brincava de esconde-esconde, e pra mim era um negócio. E na hora que era de esconder, me dava uma dor de barriga, do nada. Então qualquer coisa que seja tipo. É muito importante isso. Eu ia me esconder na rua, eu preciso ir no banheiro, preciso ir no banheiro. E eu saía de. Imagine fazer um programa ao vivo. É. Querendo ou não, a gente Mas faz. isso foi talvez um dos incidentes. Teve uma outra vez também que eu engasguei. Às vezes você engasga com a própria saliva, né? Eu engasguei e não conseguia falar a lauda. Eu estava apresentando o jornal, não sei se era com a Mira ou com a Thaís, mas enfim. Aí eu dei uma para ela, por favor, né? E ela Nem o conseguiu. por favor saiu direito. Ela leu a lauda, depois tomei água e tudo. É aquele pigarro que você não consegue. Mas daí a câmera sai de você, né? Não, Você era a vai- câmera aberta, assim, né? Puxa vida. E aquela... Nossa, Mas cara. aí, nesse tipo de jornal, deu tranquilo, porque a gente apresentava o jornal, pedi desculpa. Depois do próximo bloco, as pessoas voltaram, não, já resolvi o pigarro, já tomei minha aguinha e tal. A galera Você pode- ama gafe, né? Você pode ama brincar esse com tipo essas de coisa coisas. assim. Esse vídeo acho que não tem na internet, mas tem alguns vídeos. Cara, mas teve um vídeo- afogar é complicado. É mais... Teve um vídeo de uma repórter muito querida da RPC, a Gisá Batista, quando ela era repórter, que ela atendeu o telefone celular, ela estava no vivo, mas ela não sabia que estava no vivo. Ah, E ela lembro atendeu o desse, né? celular, e aí cortaram, e a gente não sabia o que dizer, porque... que Você a gente tava vai- nesse jornal? Eu estava apresentando esse jornal. Eu lembro disso. E aí a gente fez uma piadinha com um assunto anterior, né? Que ela tinha entrado num vivo na Praça Osório, na feirinha da Praça Osório. Lembrei. Antes dela entrar, tinha entrado uma reportagem da Carolina Wolff, falando de produtos que você encontra ali, meia e tal. E aí eu fiz uma piadinha com a história da reportagem da Carolina, só que para quem viu só ao vivo não entendeu por que eu fiz aquela piadinha. Então foi uma situação bem engraçada. E foi possivelmente uma das primeiras imagens de televisão, dos primeiros vídeos de TV que viralizou, assim, foi Virou meme. 1 milhão de visualizações. Porque ela atendeu o telefone. E foi bem complicado para Gisá, porque imagina, né? E o pessoal aí começou a xingar ela, dizer que ela era burra, que é um repórter É bom, incompetente. é a internet, né? E tal, e ela nem sabia que ela estava ao vivo, né? Porque a gente tinha trocado de sistema de telefone, então quando a redação ligava, significava que você já não estava no ar. Caía o sistema e caía. Só que a gente tinha trocado de sistema e esse novo sistema, que era os Smart da Apple, ele não cortou. E aí ela atendeu, porque achou que estava, não estava, e ela atendeu o telefone. Mas foi uma história assim, dessas histórias assim, tem muitas, né? Nossa, tem uma da Globo lá que apareceu lá, uma moça, uma mulher que fica ajudando na limpeza, e ela entrou no ar, você viu essa? Ela ficou limpando lá, ela entrou no meio, o pessoal Cara, conversando mas e tal, isso Jornal é da Noite. Mas isso ainda é do menos, hein? Sim, mas assim, eu achei legal a maneira como o jornalista conseguiu Tem conduzir várias, tem o aquilo, sabe? do motoqueiro, do motoboy que entrou na redação também, acho que não sei se foi no jornal hoje, daí ele tira a roupa, parece que ele tá tirando a roupa, mas ele tá tirando aquele macacão de motoboy, mas ele tá no fundo, assim. As pessoas ficam imaginando que aquele cara tá tirando a roupa lá no A Sandra caiu, né? A Sandra... Sandra Nenberg já escorregou, já caiu. Aham, ao Pô, vivo. esse tipo de Cara, é coisa normal, faz parte do rolê. Aqui, quando a gente começou, a gente tinha... O primeiro programa, o pessoal meio com medo de passar na cara. Eu falei, gente, eu não quero ter isso aí. Aqui não é TV, não vai ser. Mas a diferença é essa. É aqui diferente, internet, mas no não é começo o TV. pessoal ficava meio... Cara, mas não pode. Eu falei, cara, chegou a pizza, bota a pizza aí, vamos... A gente não quer ter essa pretensão de nem parecer, não temos nem que ir pra isso, pra chegar perto. Então você foi nesse bairro que não... Ali que você nasceu... A gente falou tudo isso só para dizer onde eu nasci. Você Começou a veja, primeira pergunta. Tem mais 3 A gente vai perguntas. se perdendo, vai voltando, cara. até às Vai- 3 horas tem que ir para casa. Não, o Thiago tá aí pra endossar. E eu nasci nesse bairro do Capanema, mas com menos de 1 ano de idade eu fui morar no AU. Próximo da prisão provisória do AU, que você já deve ter ouvido falar. Uhum. 1 quilômetro da prisão do AU, numa rua bem tranquila, bem de bairro, sem asfalto, sem nada. Hoje ele é um dos binários da Anitta Garibaldi, uma rua que passa ligeirinho, passa um monte de coisa. Mas a minha infância foi ali, né, nessa rua, com os amigos de rua, jogava bola na rua, brincava na praça, enfim, brincadeiras normais de criança ali, foi até mais ou menos 11, 12 anos, aí estudo, né, e aí já é uma evolução normal da gente, assim. E casou com que idade? Eu casei com 36. Viveu Casou, bem, né? casou, Viveu casou bem. bem. Sacanagem. Viveu bem. Oi, 36 isso é e fui bom. pai com 39. Caraca. Cara, mas... Não, peraí, não bate.
A idade Não, bate, chassi, sim. o Renavan não tá batendo com o chassi. Cara, você aparenta ser muito mais novo, cara. Não tá batendo o Renavan com o chassi, não. É que a gente parece mais velho. É que a gente trabalha na roça. É. A gente trabalha carpindo. Né? Eu vou fazer 62 em setembro já. Ô, louco, cara. Já pode estacionar, já pode Eu estacionar. falei que eu vou fazer 40 anos de profissão, né? Então, tem muito Eu como- pensei, nossa, trabalho infantil é normal naquela época.